Sinalização é o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Vocês imaginem aí, pessoal, o nosso trânsito aqui ele já é complicado. Agora vocês imaginem um dia de chuva, que os faróis param de funcionar. Pessoal, fica um caos. Ninguém quer dar preferência para seu ninguém. Você fica tentando passar, os carros que já estão passando não deixam você passar. Ninguém quer esperar o outro passar. Então, pessoal, se com os semáforos e a sinalização já não é essas coisas todas, o nosso trânsito, sem os semáforos, pessoal, ia ficar um caos. A sinalização deve ser implantada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite. Então, a sinalização tem que estar em locais que você consiga ver de longe. Ela tem que estar livre, sem nada no meio. Tem que estar legível. Não adianta ela estar lá no local dela e você não conseguir ver por causa do galho de uma árvore, por causa do mato que cresceu. Então ela tem que estar lá, tem que estar numa distância que você consiga ver, ela tem que estar legível. Tem esses pichadores que costumam pichar a placa, né? Mas aí complica, né? Em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Regra geral, pessoal, quando a sinalização for insuficiente ou incorreta, quer dizer o quê? Se a sinalização não for bastante ou se a sinalização estiver errada, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta ou sua insuficiência ou incorreta colocação. Então vamos lá, traduzindo isso aí. Se você levar uma infração, você for multado e você for lá no local e notar que lá no local a sinalização está insuficiente, ou se a sinalização está incorreta, você vai recorrer e se você comprovar, você não vai ser multado. A multa vai ser arquivada e você não vai precisar pagar nem vai perder os pontos. Porque diz aqui, quando a sinalização for insuficiente ou incorreta, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você levar uma multa e você conseguir provar que a sinalização lá no local era insuficiente, que ela não existia ou que ela estava incorreta, você tem que ter sua multa arquivada. Então é fácil provar, também não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, você vai ter que recorrer, você pode recorrer de 3 maneiras. Você pode recorrer na defesa prévia, né? Que é quando você recebe a notificação de autuação, que é um aviso, né? Você recebe uma cartinha que ela vai lhe avisar, você vai ser multado. Nessa carta, se for uma multa de condução, você pode indicar quem era o condutor infrator. Se for uma multa de equipamento obrigatório, não tem para onde correr não, é do proprietário, né? Você recebeu a carta, quer dizer que você é o proprietário, né? Agora, se for uma multa de condução, você pode dizer quem foi o condutor infrator. E você pode também fazer uma defesa prévia. Você vai lá no local, bate foto, filma, aí você vai lá e escreve: eu não devo pagar essa multa, por isso, aquilo outro, a sinalização lá estava insuficiente, por isso, aquilo outro, e você se defende lá. Se não for aceita, você vai ser multado, né? Aí você pode se defender de novo, que é na primeira instância, lá na JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você vai lá e tenta de novo. Se não der certo de novo,
você tem a segunda instância, que é a segunda e última, né? Que é lá no CETRAN, que é um órgão já acima, né? Uma esfera acima. Você tenta lá, se não der certo, não tem para onde correr, você vai ter que pagar a multa, né? A segunda instância é a última tentativa de não pagar multa. Então, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização. Aqui em Fortaleza, a MC, ela é responsável pela sinalização. Ela contrata as empresas terceirizadas, né, que vão fazer os desenhos no chão, as pinturas, colocar as placas, os semáforos. Não são os agentes da MC que fazem isso, eles contratam, né, uma empresa terceirizada, e a função dessa empresa é fazer isso, né? Respondendo pela sua falta. Não, pelo amor de Deus, fala o nome desse homem não, rapaz. Dá até azar. Insuficiência ou incorreta colocação. Se tiver faltando sinalização, estiver insuficiente, ou se estiver ausente, né, você vai lá recorrer para não pagar a multa, né? Você recorre lá no órgão, né? Tipos de sinalização, pessoal. Sinalização vertical são as placas, né? São as placas, elas ficam nas hastes de alumínio, ou elas ficam lá em cima ali do lado lá do semáforo. Por isso que elas são verticais, elas estão no alto, né? Verticais, elas estão no alto, né? São as placas. Sinalizações horizontais, elas ficam no chão, né? Elas ficam no chão. Tá aqui um exemplo aqui, ó. Isso aqui foi lá no Tancredo Neves, ó. Tava sem sinalização horizontal, o pessoal mesmo fez no chão. Então, horizontal é no chão. Teve lá no Tancredo Neves, aí virou moda, aí fizeram lá, acho que aqui, não sei se foi Messejana, eu acho. Aqui foi na Serrinha, eu acho. Pronto, na Serrinha. Isso aqui, ó, é complicado, isso aqui deixa a pessoa confusa. Como assim, ó? Pare seu corno. Quer deixar a mulher pro negão? Aí o cara fica naquela, né? Será que ele para? Será que ele não para? Se o cara mora no Zé Walter, né? Aqui, essa outra, ó. Pare seu corno. Olha o problema que isso aí causa, pessoal. O cara vem dirigindo o carro dele e vê essa frase aí. Aí tem um pessoal sentado na calçada. O que é que o cara pensa? Vixe, mano, se eu parar aqui, o pessoal ele vai logo dizer, oi, o corno parou. Aí o que é que o cara faz? Ele não para. Ele atravessa, né? Não é a preferência dele, vai causar um acidente, mano. Por quê? Só pelo orgulho, que ele não queria admitir que era corno. Então, isso aqui deixa a cabeça das pessoas confusas. Às vezes o cara nem é corno, mas ele, não, se eu parar aqui, né, vou estar admitindo. Não, eu não sou um corno, confesso, ele passa o sinal, ele atravessa aí a preferencial. Então isso aí complica, pessoal. Então, vertical fica na ponta das hastes aí, fica na altura. Horizontal fica no chão, faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Ali mais atrás dá para ver a linha seccionada, ó, faixa seccionada. Tipos de sinalização, vem aqui sinalização auxiliar, o nome já diz, ela auxilia. Ó. São aqueles cavaletes que tem em obra quando tem um acidente, os cones, elas auxiliam o trânsito. Aquela fita zebrada, se tiver um acidente, coloca aquela fita, se tiver uma vítima fatal, né? Sinalização luminosa, o mais conhecido, o semáforo. Tem as cores verde, vermelho e amarelo, né? O semáforo. Quer falar alguma coisa, Renato? Não. Só para ativar aqui o precisar aqui. Parece que o Gleiton não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só o Gleiton que não me ouve? Ou é todo mundo? Não, também. Pronto, eu pedi para o Gleiton aí dar uma atualizada aí.
Então, ele bocejou, foi? Então, sinal luminoso, mais conhecido, o semáforo, né? De controle de fluxo de veículos. Tem um semáforo para veículos, tem semáforo para o pedestre, que geralmente é aquela mãozinha, né? Passo, não passo. Tem sinal, às vezes, para a bicicleta. Sinal sonoro. O silvo do apito, né? O silvo, pessoal, é aquele barulho feito pelo apito do agente de trânsito. É chamado de silvo. É o barulho do apito do agente de trânsito. Mas também tem sinais sonoros. Por exemplo, lá em frente, o Instituto dos Cegos, lá o semáforo, pessoal, ele tem um sinal sonoro para que o deficiente visual ele saiba quando pode atravessar e quando não pode atravessar, né? E tem a sinalização gestual. São gestos do condutor ou do agente de trânsito. Hoje em dia, os motoristas de carros praticamente não fazem a sinalização gestual porque a gente vive com os vidros fechados, né? Por causa do calor, por causa do perigo, né? Aqui de Fortaleza, né? Então, vamos à frente. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza, Renato. Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre a prevalência da sinalização. É como se fosse a hierarquia da sinalização. No topo da hierarquia, como se fosse colocar, como se fossem militares, né? O coronel, né? Que está no topo é o agente de trânsito. O agente de trânsito, pessoal, ele só está ali porque aconteceu alguma coisa. Ou o semáforo não está funcionando direito, ou teve um acidente, ou o semáforo não está funcionando, alguma coisa aconteceu para que o agente esteja ali fazendo a função do semáforo. Algum problema teve ali, uma batida, um assalto, alguma coisa aconteceu. Então, se o agente de trânsito estiver lá na via, você tem que obedecer ele. Como assim? Vamos dizer que o agente de trânsito está embaixo de um semáforo. O semáforo, a luz está verde, quer dizer o que? Siga, né? O semáforo, a luz está verde, está dizendo para seguir. Só que o agente de trânsito está mandando você parar, você para. Entre o agente de trânsito e o semáforo, você tem que obedecer o agente de trânsito. E se for o contrário, o semáforo está mandando parar e o agente de trânsito está mandando você seguir, você segue o agente de trânsito. Ele está no topo da hierarquia. Se ele está ali é porque já teve algum problema, ele está ali tentando consertar, né? Se você desobedecer o agente de trânsito, ele pode lhe multar, viu? Uma multa grave. Desobedeceu o agente de trânsito, multa grave. Se não tiver o agente de trânsito, você vai ter que obedecer ao semáforo. Ele está em segundo na hierarquia. Se você desobedecer, o agente de trânsito, está perguntando, né, Gleiton? Mas o agente de trânsito não está lá, cara. Você tem que obedecer ao agente de trânsito. Se ele está lá, é porque tem um problema. Não, você tem que obedecer ao agente de trânsito. Isso aí vai... O pessoal lá do Forte Sensor sabe que está tendo um problema ali. Você tem que obedecer ao agente de trânsito. Se você desobedecer, multa grave. Ele avisa que tem um problema ali, que vão aqui para lá, né? Professor. O agente de trânsito é o agente da MC ou um guarda municipal, pessoal. Ei, professor. Pode falar, Renato. No caso, o agente de trânsito está lá debaixo do semáforo, do sinal. Aí, eu vou dirigindo. Eu não observo o filho no chão e ele já está ali vendo o caso que aconteceu. Aquele filho, eu não observo. Ele manda parar, eu não obedeço as ordens dele, passo. Quer dizer, o fio estava lá no chão, eu não observei, ele mandou parar e eu passei. Aí muda na série, é isso? Que fio, mano? Um fio energizado. Um fio energizado perto do agente de trânsito? Sim, caiu. Eu não observei, ele está ali para alertar o condutor.
Ele mandou tu parar, tu não parou. E aí é multa na seta. Porque digamos que eu não observei, não vou parar, eu não atendi o mandato dele. Aí eu passei. Foi esses dias? Não, estou só fazendo uma comparação aqui. Multa dá certa. Só uma comparação que eu fiz, entendeu? Multa dá certa. É isso mesmo, fiz só uma comparação para a galera ficar orientada aí também. Eu gostei da criatividade, ele arranjou até um fio no chão. Bem pertinho de tempo de dar um choque no agente, mas... Gostei da criatividade, beleza. Então, se o agente de trânsito está lá, você obedece a ele. Se não tem agente de trânsito, você obedece ao semáforo. Se não tiver semáforo, você vai obedecer ou a sinalização vertical, que são as placas, ou a sinalização horizontal, que são os desenhos no chão. Se não tiver nenhum agente de trânsito, nenhum semáforo, nenhuma placa, nem sinalização horizontal, que são os desenhos no chão, você vai obedecer às normas de circulação e conduta que nós tivemos aula ontem. Tudo bem até aí? Sim, Augusto. Pode falar, irmão. A gente pode dar um exemplo, novamente, de dispositivo de sinalização auxiliar. Sinalização o quê? Veja que aqui no caderno tem isso, tá ligado? Dispositivo de sinalização auxiliar. Vamos ver já, beleza? Já vai aparecer aqui, beleza? Tá lá na frente. Já a gente vai aparecer aí. Por exemplo, um cone, um cavalete, aquela fita preta e amarela, são auxiliares, né? Para auxiliar o trânsito. O cone, quando tem alguma equipe fazendo um serviço ali, ou então a MC coloca os cones para vocês ir parando ali. Então, cone, cavalete, fita zebrada, aqueles bastões que ficam ali ao redor da ciclovia, que parece um bastão de ferro, que é de plástico, são dispositivos auxiliares. Ah, então deu certo. Beleza. Então, pessoal... Não, esse é uma sinalização vertical aí para mim, por favor. Vou ler agora. Beleza? De boa. Sinalização vertical. Sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária cujo o meio de comunicação está na posição vertical. Vertical, em pé. Horizontal, deitado. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra aí, ó. Subsistema. Prestem atenção nela. Então, sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical. Vertical em pé. Cadê a foto? Espera aí. Em pé, ó. Tá no alto. Em pé, tá no alto, né? A placa fica no alto. Outro exemplo aqui de placa. No alto, ó, em cima de uma haste de alumínio aqui, ó, no alto, ali do outro lado, no alto. Ó. Então, sinalização vertical, ela fica no alto. Aqui, ó, no alto, lá em cima, ó, do lado do semáforo, sinalização vertical. Na posição vertical, normalmente em placa, a gente acabou de ver aqui a placa, né? Vou botar lá de novo. Em placa, fixada ao lado, ó, tá aqui a pista, tá do lado, ó, do lado. Ou suspensa sobre a pista. Como assim suspensa sobre a pista? Às vezes, ela fica lá do lado do semáforo. Ela está suspensa
sobre a pista, está em cima da pista. Ó. Aqui ela está do lado, aqui, ó, e aqui ela está suspensa sobre a pista. Transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, permanente quando ela fica ali por anos. Eventualmente, é uma obra. Terminou a obra, é uma placa lá de obra, alguma coisa terminou a obra, a placa sai dali. É um desvio. Terminou ali, tira a placa, né? Eventualmente, variáveis através de legendas. Legendas, pessoal, quando tem algum tipo de inscrição. Está escrito o nome pare. Está escrito aqui o nome pare. É uma legenda. Uma legenda. Ou os símbolos pré-reconhecidos. Os símbolos. Símbolo aqui, ó, é um retorno. Aqui uma curva para a esquerda. Pré-reconhecidos porque vocês estão conhecendo agora. Pré, antes. Antes de vocês começarem a dirigir. O curso aqui teórico é antes de vocês começarem a dirigir. Então é pré-reconhecido. Vocês estão aprendendo agora. Quando vocês forem dirigir, vocês já vão ter passado no curso. Então, quer dizer que vocês já conhecem os símbolos e as legendas. Legalmente instruídos porque está no Código de Trânsito Brasileiro. Então, recapitulando. Sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária. Viária, vias, cujo meio de comunicação está na posição vertical. Quem nem disse aqui, o Atailton está trepado na ponta da haste lá, está lá do lado do semáforo, está em riba, está em cima, né? Normalmente em placa, tem placas vermelhas, amarelas, azuis, verdes, fixada ao lado da via, a gente já mostrou, ou suspenso sobre a via, a gente já mostrou, lá do lado do semáforo, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, quando são só temporárias, devido a um desvio, uma obra, através de legendas ou símbolos. Legendas tem lá a inscrição, ou símbolos tem desenhos pré-reconhecidos que vocês já estão conhecendo aqui no curso, legalmente instituídos. Então, pessoal, eu vou mandar agora 4 questões para vocês. 4 questões para vocês fazerem agora sobre essa questão do subsistema, que eu acho mais fácil explicar depois que vocês fizerem as questões. Cuida. Espera aí, sinalização. Pronto, eu mandei 4 questões. Façam aí em 2 minutos, são 19h24, a gente começa a responder 19h26. Não, Atailton, também tem a rua sem saída, né? Rua sem saída. Tem a pare amarela, né? Que é parada obrigatória à frente. A gente vai já ver todas as placas aí. Vocês vão enjoar de ver placa aí, mano. Também Tá no grupo, né, professor? tá no grupo. Também tem aquelas placas BR-116, quilômetro 15, quilômetro 14. Tem bem-vindo a Paracuru. Tem aquelas placas Paracuru 150 km. Jericoacoara 400 km. Beberibe 80 km, né? Aquelas placas também tem várias inscrições, né? A gente vai ver já já.
Deixa eu abrir logo aqui as questões, né? Terminei. Pronto, só abrir aqui as questões que eu estou apanhando aqui, peraí. Podemos começar aí as questões? Então, primeira questão. As placas são um subsistema de qual tipo de sinalização? Por isso que eu queria que vocês olhassem aquela palavra lá, subsistema. Então, placas, eu sei que elas ficam altas, em local alto, elas ficam na ponte de uma haste de alumínio, elas são na posição vertical. Aí o item A, horizontal. Horizontal são os desenhos no chão. O item B, luminoso. Luminoso tem que ter luzes, né? O semáforo, né? O item C, sonoro. Sonoro tem que ter som, né? Os barulhos do apito do agente, né? E o item D, vertical, bateu com placa. A placa fica na vertical, né? Sobre a via ou ao lado da via, em cima de uma haste de alumínio. Então, primeira item D de dado. Alguém não entendeu isso aí? Alguém não entendeu? Vamos para a segunda questão. Vou perguntar no final. Semáforos são um subsistema de qual tipo de sinalização? O semáforo tem 3 luzes, né? A verde, a amarela e a vermelha. Luzes, né? O item A, vertical. O item B, horizontal. Vertical, eu sei que são as placas nas pontas das hastes de alumínio, né? Ou sobre a via, né? Não tem luz na placa. O item B, horizontal. Horizontal são os desenhos no chão, né? Pinturas no chão. Também não tem luzes. O item C, sinais luminosos. Semáforo luminoso está batendo. O item D, auxiliar. Auxiliar são cavaletes, são cones que auxiliam no trânsito. Então, segunda questão, item C de casa. Você pode me dizer só a resposta da uma, porque deu um problema aqui. Aí eu voltei só agora. Pronto. Tem como dizer? Primeira questão, Ricardo. As placas são um subsistema de qual tipo de sinalização? As placas, eles ficam no alto, né? Elas ficam na ponta de uma haste de alumínio, de ferro, né? Elas ficam altas, né? Então, o item A, horizontal. Horizontal são desenhos no chão. Então, não é a placa, né? Dispensa o item A. O item B, luminoso, é o semáforo, né? Semáforo não é placa, né? Dispensa o item B. O item C, sonoro. Sonoro é o barulho que sai do apito do agente de trânsito, né? Sonoro, né? Sonoro é uma buzina, né? Também não tem nada a ver com placa. Aí vem aqui, vertical. As placas estão na posição vertical. Elas estão em pé, né? Na ponta de uma haste. Então, primeira, item D de dado. Terceira, posso ir para a terceira? Alguém está com alguma dúvida? Segunda aí, professor, na segunda. A segunda, né? Segunda, semáforos são um subsistema de qual tipo de sinalização? Aí vem aqui o item A, vertical. Vertical são as placas que ficam na ponta da haste lá de alumínio, né? Então, se vertical são as placas, não tem nada a ver com o semáforo. O item B, sinalização horizontal, são os desenhos no chão, as pinturas no chão. Então, tem nada a ver com o semáforo. O item C, luminoso. Luminoso vem de luzes, né? O semáforo tem 3 luzes. A verde, a amarela e a vermelha. Então, o semáforo está batendo aí, né? Semáforo luminoso, né? O item C está batendo. O item D, auxiliar. Auxiliar, pessoal, são cones, são cones, são cavaletes, são aquela fita zebrada, são alguns objetos que auxiliam no trânsito, né? Então,
A resposta correta de subsistema, o semáforo são subsistema de qual tipo de sinalização? É luminoso, né? O semáforo é luminoso, ele tem luzes. Segunda, item C. Terceira, silvos. Silvos é o barulho do apito, o som do apito. Eu não vou imitar aqui que vocês vão frescar com a minha cara, né? Eu não vou dar essa chance para vocês, mas silvos são subsistema de qual tipo de sinalização? O item A, sonoro. Silvos é um barulho, então tem algo a ver com som, né? Silvo é sonoro. O item B, horizontal. Horizontal são os desenhos no chão. Os desenhos no chão não emitem som. O item C, luminosos. Luminosos são luzes. As luzes não emitem som. O item D, auxiliar. Auxiliar, cavalete, a fita zebrada, são os tachões, tartaruga. Eles não emitem som. Então, o único que emite som aí é o sonoro. Então, silvo, sonoro. Terceira, item A. Quarta, faixas seccionadas são subsistema de qual tipo de sinalização? Faixa seccionada, pessoal, é aquela faixa desenhada no chão que ela tem tipo elas tracejadas, são aqueles traços no chão, né? São aqueles traços no chão. Se é no chão, é na linha do horizonte, é horizontal, é deitado, né? Então, vertical é em pé. Horizontal é no chão, desenhos no chão. Luminosos tem luzes. Auxiliar a gente já falou. Então, quarta questão, item B de bola. Alguém pode perguntar, irmão. Professor, eu não deu para me pegar a segunda nem a terceira, quando eu estava lá fazendo as questões. Aí peguei só a primeira e a quarta. Diga aí a resposta da segunda e da terceira, por favor. A segunda, item C. Segunda, item C. Terceira, item A. Aí, obrigado. Por nada, irmão. Mas tu entendeu, Renata? Aí? Dá só uma recapituladinha de novo, professor, por favor. Então, placas. As placas, você sabe que é uma placa que fica ali na ponta da haste de ferro? Sim. Ela fica alta, né? Fica alta assim, ela fica tipo mais alta do que a gente. Eu não sei qual a altura, mas elas ficam altas, né? Então, elas são verticais. Vertical é em pé. Isso. Já os semáforos têm o que? Luzes, né? Tem a luz verde, amarela e vermelha. Então, os semáforos são sinais luminosos. Por quê? Porque tem luzes. Então, vertical são as placas e luminosos os semáforos. Beleza até aí? Beleza. Pronto. Já os silvos, essa palavra silvos quer dizer que é aquele barulho do apito do agente de trânsito, aquele barulhozinho quando ele sopra o apito. Sei. Então, como é um barulho, então é um sinal sonoro, beleza? Sonoro vem de som, né? Barulho é um som. Tranquilo? Tranquilo. E faixas seccionadas, pessoal, deixa eu mostrar aqui a faixa seccionada para não ter dúvida. Faixa seccionada, a gente vai ver já o significado de todas elas, todas as faixas. São esses desenhos aqui no chão, ó. As seccionadas são essas aqui que são, deixa eu aumentar ela aqui, ó. Todas essas daqui são faixas, ó. Só que as seccionadas são essas aqui que são tracejadas, ó. Tracejadas seccionadas, né? São as tracejadas, beleza? Essas aqui inteiras são faixas contínuas. Faixas contínuas, faixas tracejadas. Quer perguntar, Carlos Eduardo? Não.
Porque eu já tinha visto esses conteúdos aí tudo já, pessoal, e deu um problema nas minhas fotos, eu tive que repor as aulas tudo, tá entendendo? Essa aula de hoje. Pronto, é só tu ficar até o final da aula, vai ter tua presença, pronto, era só, tava faltando. Beleza? Mas porque, tipo assim, elas falam que, tipo, tem muito conteúdo aqui que o professor tá passando, né, de forma mais fácil, tá entendendo? De entender algumas coisas, tá? Aí eu tô batendo print, algumas coisas assim também. Mas, irmãos, tu quiser, é porque tu não tá no grupo, né? Mas eu posso mandar até o slide para ti, viu? Eu gravo a aula aqui, se quiser eu mando o vídeo para tu assistir de novo, viu? Não, se o professor puder mandar o slide para mim, as questões da sua... Pronto. Tá bom. Cara, vou botar meu número aí no WhatsApp, no bate-papo aí, ó. Aí tu fala comigo que eu te mando, irmão, viu? Acabei de colocar aí, ó. Pode falar comigo que eu te mando. Se eu puder ajudar, pode contar aí. Fala o seguinte. Já a gente vai falar sobre elas. Eu quero só que tu entenda que faixas seccionadas são as linhas no chão. E são sinalização horizontal, beleza? Já vou falar sobre elas, já. Eu quero só que vocês entendam que os desenhos feitos no chão são da sinalização horizontal. Beleza? Beleza, Ricardo? Beleza. Pronto, que já eu vou falar de novo, tá entendendo? Primeiro a gente vai falar da vertical, depois a gente vai falar da horizontal. Então, quero só que vocês entendam. Vertical são as placas. Horizontal, os desenhos no chão. Sonoro é o barulho do apito do agente. Então, foi vertical. E luminoso, semáforo, beleza? Essas perguntas aí que o seu professor passou, você vai mandar para nós, né, também? Na hora, meu querido. Tipos de... Eu já mandei no grupo aí e vou mandar mais. Tipos de sinalização vertical. Eu quero que vocês entendam que a sinalização vertical são o quê? As placas. As placas são divididas em 3. Placas de regulamentação. Elas vêm, na maioria dela, a maior parte dela é na cor vermelha. A cor mais predominante dela é a cor vermelha. As placas de advertência são amarelas. E as placas de indicação, tem verde, tem azul, tem marrom, a gente vai ver. Mas eu quero que vocês prestem atenção que são divididas em 3. Regulamentação, advertência e indicação. A regulamentação ela é uma ordem. Se você descumprir, vai ser multado. Regulamentação é uma ordem. Se descumprir, vai ser multado. A de advertência é um alerta, é um aviso. Você não leva multa nela, não. Ela está só lhe avisando alguma coisa que vem à frente. A indicação também ela está lhe indicando onde é que tem telefone, onde é que tem o posto de combustível, onde é que tem um hospital, onde é que tem um aeroporto. Então, a única que você é multado se descumprir é a de regulamentação. Ela lhe dá uma ordem. Se você descumprir, você vai ser multado. Tranquilo até aí? Chegou o horário do lanche, né, da gente. A gente retorna às 20 horas e 5 minutos. Beleza? Então, continuando. Recapitulando, tipos de sinalização vertical. Sinalização vertical é dividida em regulamentação, de advertência e de indicação. Regulamentação é uma ordem, se você descumprir, multa. Advertência é um alerta, um aviso, né, do que vem à frente. O que foi, Ricardo? O meu acho que tava funcionando não, tava ouvindo ninguém não, fala aí não. Melhorou, mano? Agora melhorou, porque eu não tava conseguindo ouvir ninguém não, falar não. Que bom, cara. Então,
Regulamentação são ordens. Se você descumprir, vai ser multado. Advertência é um aviso do que vem à frente. Indicação indica cidades, distâncias. Então, vamos começar agora com as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, quase todas elas, com exceção de duas, são redondas. Elas são circulares, né? Tem um fundo branco, e tem a roda externa vermelha e cor preta. Então elas são vermelha, branco e preto, pessoal. A maioria são vermelha, branco e preto. As cores do São Paulo, do Ferroviário, né? A finalidade das placas de regulamentação é proibir, obrigar, restringir. Então, são ordens. Se descumprir, multa. A única placa que, se você descumprir, é multa, são as placas de regulamentação. Então, pessoal, nós vamos aqui ler as placas. Só que já adiantando, ó, deixa eu botar aqui uma foto aqui. Espera aí. Vocês conseguem ver as placas aí? Sim, sim. Pessoal, essa faixa vermelha aqui na diagonal, ela indica uma proibição. As faixas vermelhas na diagonal indicam que tem uma proibição. Se for duas faixas vermelhas aqui na diagonal, são duas proibições. Até aí tá tranquilo? Tranquilo. As faixas regulamentares, elas têm um bizu aqui que a gente que inventou aqui para ver se ajuda, pessoal. As placas que vêm com essa proibição, pessoal, e que não tem um veículo desenhado, elas começam com a palavra proibido. Vou dar um exemplo agora. Placa redonda, se é redonda é de regulamentação. Ela vem nas cores vermelha, branco e preto. Ela tem uma faixa diagonal vermelha aqui, que eu já sei que é uma proibição. E ela tem uma seta aqui, ó. As placas, você lê a placa de baixo para cima. Você lê a placa sempre de baixo para cima. Então, ela começou em frente e virou à esquerda. Ela começou em frente e virou à esquerda. Como é uma placa de regulamentação, como ela tem uma faixa diagonal vermelha, eu sei que ela começa com a palavra proibido. Então, vamos saber, ela proíbe o que? Proibido virar à esquerda. A sua oposta aqui do lado, é redonda. Se é redonda, é de regulamentação. Se é uma placa de regulamentação, vem nas cores vermelha, branca e preta. Tem uma faixa diagonal vermelha que é uma proibição. Eu já sei que ela começa com a palavra proibido. Ela proíbe o quê? Eu olho para o desenho, não tem nenhum veículo desenhado, tem uma seta. Essa seta vai em frente, porque você sempre lê a placa de baixo para cima. Ela seta vai em frente e vira para a direita. Então, proibido virar à direita. Até aí tá tranquilo? Sim, tá. Essa regra tem uma exceção. A exceção à regra é essa placa que está aqui, ó. Ela é a exceção à regra. Ela é redonda de regulamentação, tem uma faixa de proibição, não tem veículo desenhado, só que ela,
o nome dela é sentido proibido. Ela é a exceção à regra. Todas as outras que têm a faixa vermelha na diagonal e não tem veículo desenhado, começa com a palavra proibido. Que não tem um veículo desenhado, começa com a palavra proibido. Então, o próximo bizu, deixa eu ligar. Então, é o seguinte, foi o que eu disse para vocês. Se tiver uma faixa diagonal vermelha e não tiver um veículo desenhado, começa com a palavra proibido, com a exceção dessa daqui, que é a sentido proibido. E se tiver um veículo desenhado? Se tiver um veículo desenhado, ela começa com as palavras proibido, trânsito de. Aqui embaixo, ó, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Tem uma faixa diagonal vermelha, que é uma proibição, e tem um veículo desenhado. Ela começa com as palavras proibido, trânsito de. Essa outra aqui tem um veículo desenhado e tem a faixa diagonal vermelha. Ela começa com as palavras proibido trânsito de veículos automotores. Essa outra aqui tem uma faixa diagonal vermelha e tem uma carroça desenhada. Uma carroça é um veículo de tração animal. Então, se ela tem uma faixa diagonal vermelha e tem um veículo desenhado, ela começa com as palavras proibido o trânsito de veículos de tração animal. Até aí tá tranquilo? Essas outras placas aí, professor, a gente tem que ler de baixo para cima, é? Todas as placas você lê de baixo para cima. Todas as placas. Então vou começar agora, beleza? Eu dei os bizus. Agora nós vamos começar agora. Esse símbolo que tem aqui, ó, R1, R2, R3, R4, vocês não precisam se importar com isso, não cai na prova, beleza? A letra R é de regulamentação e o numeral é o número da placa. Não precisam se preocupar com isso, que não cai na prova. Tranquilo até aí? Diz uma coisa, professor, lá na prova, eles vão botar esse desenho aí para nós, ou vai ter esse desenho? Sim. Ou vai só perguntar de que, alguma coisa assim, né? Vai ter o desenho e vai perguntar o nome da placa. Vai ter o desenho e vai perguntar o nome da placa. Ou então, qual ação fazer. Posso começar? Então, pessoal, é o seguinte. As placas de regulamentação são ordens. Se você descumprir, você vai ser multado. Quase todas elas são redondas, com exceção dessas duas aqui. Essa primeira aqui tem o nome par escrito nela. Só que o nome dela é parada obrigatória. O nome dessa placa é parada obrigatória. Ela é a única placa de todas as placas que tem esse formato octagonal, que tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que ela tem esse formato? Aqui, ó, é um cruzamento. Tem uma placa pare do lado de cá. Tem uma placa pare do lado de lá. Se eu vier nessa via aqui, ó, eu já sei que a preferencial é de quem está na minha perpendicular. Vamos dizer que essa placa aqui tenha caído. Vamos dizer que não tenha placa aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Peraí. Peraí só um minuto, pessoal. Pronto, ó. Cheguei aqui no cruzamento, ó. Tem o nome pare aqui, o nome pare do outro lado. Vamos dizer que não tivesse o nome pare. Eu chegaria no cruzamento e queria saber
se a preferencial é minha ou não. Só em olhar para o outro lado ali, pessoal, dá para saber que placa é aquela ali, ó. Ela tem 8 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a única placa que tem o formato de um octógono? É o pai. Parada obrigatória. Então, se eu chegar num cruzamento e por alguma razão a placa do meu lado tiver caído, seja lá qual for a razão, vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando era mais novo, eu assistia muito filme, eu sou mais velho que a maioria de vocês, e todo filme americano, o cara tinha uma placa pare na porta do quarto, sabe? Olha, quando eu era mais novo, eu tentei, foi muito arrancar a placa, não consegui. Até um dia que eu vinha do colégio, a placa estava pendurada, ó, ora. Peguei a placa e corri para casa. Cheguei em casa, levei uma surra da mãe, que a mãe pensava que eu tinha roubado a placa. Mandou eu devolver. Eu, não, mas se eu for devolver é pior, o pessoal vai ver que foi eu que tirei. E confusão vai, confusão vem, meu pai se meteu, eu fiquei com a placa. A placa já estava um pouco velhinha. Pintei ela, comprei o spray, pintei, ficou a cor mais linda do mundo, coloquei na porta do meu quarto lá. Ficou lá até já o adulto ainda estava lá na porta do meu quarto. Resumindo, eu arranquei uma placa, pessoal. Resumindo, ficou sem placa lá no local. Mas não é? Vandalismo, né? Vandalismo. Mas lá do outro lado ali tem a placa. Então, se você chegar num cruzamento, não tem certeza se a preferência é sua ou não. Você chegou no cruzamento, não sabe se a preferência é sua ou não. Se você olhar lá para o outro lado, tiver uma placa no formato de octágono, você sabe que é uma placa de parada obrigatória. Então você sabe que a preferência não é sua. Você sabe que a preferência não é sua, a preferência é de quem está na perpendicular. Ei, professor. Estou ouvindo. E se no outro lado não tiver a placa também, não tiver a placa, como é que a gente vai saber? A gente estudou ontem isso aí. Se não tiver nenhum tipo de sinalização, vai ser utilizada as normas de circulação em conduta. A preferência é de quem está à sua direita, né, do seu braço direito. Se não tiver ninguém, você vai e passa. Beleza? Beleza. Então, o nome da primeira placa aqui não é pare, pessoal. O nome dessa placa não é pare, é parada obrigatória. Ela é a única que tem o formato de um octágono que você consegue saber que é ela mesma, ela estando de costas. A próxima placa é um triângulo de cabeça para baixo. O nome dessa placa é dê a preferência. Você vê muito essa placa antes de uma rotatória. A preferência já é de quem está na rotatória, então você vê muito essa placa, dê a preferência. A preferência é de quem já está na rotatória. Então, um triângulo invertido, o nome dela é dê a preferência. A próxima placa, ela é a exceção à regra. Ela tem uma faixa vermelha de proibição, mas não começa com a palavra proibido, porque ela é exceção à regra. O nome dessa placa é sentido proibido. A próxima placa tem uma faixa vermelha na diagonal. Eu já sei que ela proíbe alguma coisa. Vamos saber o que ela proíbe. Ela tem uma seta que vai à frente, depois essa seta vira para a esquerda. Então, a placa é proibido, está aqui a faixa diagonal que me diz isso, virar à esquerda. Proibido virar à esquerda. A próxima placa é justamente a oposta, né? Ela tem uma faixa vermelha que é uma proibição, ela não tem nenhum veículo desenhado, ela tem uma seta. Ela não tem veículo desenhado, ela tem uma seta, a seta vai à frente e vira à direita. Então é proibido virar à direita. A próxima placa tem uma proibição e não tem veículo desenhado. Se não tem veículo desenhado e tem uma proibição, ela começa com a palavra proibido, isso eu já sei. Esse movimento aqui, pessoal, é um retorno. Ele ia à frente, agora ele está indo no sentido contrário, né?
Ele fez um retorno à esquerda. Ele ia à frente e agora ele virou no sentido ao contrário do que ele ia, né? Ele fez um retorno à esquerda. Então o nome da placa é proibido retornar à esquerda. Ela também tem a sua oposta, né? Placa redonda é de regulamentação. Ela tem uma proibição. O que é a proibição? Essa faixa diagonal vermelha. Ela não tem nenhum veículo desenhado. Quer dizer o quê? Que ela começa com a palavra proibido. Proibido o quê? Você sempre lê a placa de baixo para cima. Essa placa, essa seta ia à frente e ela fez um retorno à direita. O nome da placa, proibido retornar à direita. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Sim, A próxima placa, novamente apareceu uma proibição, uma faixa diagonal vermelha, uma proibição. Não tem um veículo desenhado, eu já sei que ela começa com a palavra proibido. Ela tem uma letra... professor. Ela tem uma letra E. Tá baixo para todo mundo ou só para o Renato? Ouvi bem baixinho. Tá tranquilo que ainda não mudou nada não. Então, Renato, é só para ti, irmão. Ó, parece que o resto do pessoal está escutando bem. Tá baixo, mas dá pra ouvir. Beleza. Então, pessoal, essa placa tem uma letra E. Sempre que aparecer essa letra E, você sabe que está relacionado a estacionamento. Então, eu já sei que ela tem uma proibição e eu já sei que ela tem alguma coisa a ver com estacionamento. Então, o nome da placa, proibido estacionar. A próxima placa não tem nenhuma proibição aqui, mas ela tem a letra E. Eu já sei que é alguma coisa relacionada a estacionamento. O nome dessa placa é estacionamento regulamentado. Estacionamento regulamentado. A próxima placa, ela não tem apenas uma proibição, ela tem duas. Jean, tem locais que dá para retornar a marcha direita, né? São vias de mão dupla. Vias de mão dupla, as duas são mão dupla, você pode retornar à direita, irmão. Só que tem locais que é proibido. Onde as duas mãos são duplas, né? Então, a próxima placa, ela não tem só uma proibição. Ela tem duas. Você vai tentar descobrir quais são as duas proibições. Ela tem a letra E. Eu já sei que tem alguma coisa relacionada a estacionamento. Então, proibido parar é a primeira proibição. E estacionar é a segunda proibição. Esse é o nome da placa. Essa primeira linha aí, pessoal, alguma placa que vocês tenham ficado com dúvida? Vou para a segunda linha, então. Nessa segunda linha aqui, ó, tem uma faixa vermelha, eu já sei que é uma proibição. Ela não tem um veículo, ela tem dois. Ela não tem um veículo, ela tem dois. Se tivesse só um veículo, ia começar com as palavras proibido trânsito de. Só que ela tem dois veículos. Então, continua começando com a palavra proibido. Nome da placa, proibido ultrapassar. Proibido ultrapassar. A próxima placa aí, pessoal, tem uma faixa
vermelha na diagonal, eu sei que ela está proibida em alguma coisa. Ela não tem veículo desenhado, nenhum veículo, eu sei que ela começa com a palavra proibido. Tem uma faixa preta aqui, ó, como se fosse assim dividindo as faixas, ó. Tem uma faixa preta aqui, como se fosse dividindo as faixas, ó. O nome dessa placa é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Por quê? Porque ela começou aqui, ó, do lado esquerdo da faixa, ó. Depois ela fez a curva para a direita, ó. Então, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. Essa aqui é a divisória, ó, da esquerda para a direita, porque a gente sempre lê a placa de baixo para cima. Ela também tem a sua oposta. Tá aqui a faixa divisória, ó, tá a faixa divisória. A seta começa do lado direito e ela passa para o lado esquerdo. E tem uma proibição. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. A seta começou aqui do lado direito, ó, depois ela foi para o lado esquerdo. Você sempre lê a placa de baixo para cima. Próxima placa tem uma faixa diagonal de proibição e tem um veículo desenhado. Então eu já sei que começa com as palavras proibido o trânsito de. Nesse caso aqui, proibido o trânsito de quê? De caminhões, tem um caminhão desenhado. Proibido o trânsito de caminhões, tem um caminhão desenhado. A próxima placa, ó, tem uma faixa diagonal vermelha que eu já sei que está proibindo alguma coisa. Cabe a gente descobrir o que. Tem um carro desenhado. Só que esse carro aí, pessoal, ele é genérico. Esse carro, ele significa veículos automotores. Então, proibido trânsito de veículos automotores. Onde é que a gente vê essa placa aí? A gente vê essa placa na frente de uma praia, que não pode andar carros normais na beira da praia. Não pode andar carros normais na beira da praia. Aqui, proibido o trânsito de caminhões. Algumas vias não podem andar caminhões. Essa próxima placa aqui tem uma faixa vermelha diagonal que proíbe alguma coisa. Tem uma carroça, né? Carroça é um veículo de tração animal, né? Puxado por um animal. Então, nome da placa, proibido o trânsito de, porque tem a proibição e tem uma proibição e tem um veículo, né? Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. A próxima placa é de regulamentação, tem uma faixa vermelha de proibição e tem uma bicicleta desenhada, ó. A bicicleta é um transporte. Já sei que ela começa com as palavras proibido o trânsito de. Proibido o trânsito de quê? De bicicletas. Próxima placa. Isso aqui, às vezes, pessoal, tem pracinhas, tem ali na beira-mar, locais que é só para corrida ou caminhada, eles colocam uma placa de proibido o trânsito de bicicletas. E algumas pracinhas também não podem andar por cima da praça. Próxima placa. Tem uma proibição, uma faixa diagonal vermelha. E tem ali um trator. O nome da placa. Ela já começa com as palavras proibido o trânsito de. Por quê? Porque tem um veículo lá, né? Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Peraí. Agora, quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui, ó.
Essa próxima placa aqui, pessoal, vai ter tipo um triângulo ou uma seta. Vou chamar aqui de seta, tá bom? Tem uma seta única apontando para baixo. Sempre que aparecer essa seta única apontando para baixo, ela está relacionada a peso. Ela está relacionada a peso. Quando aparecer essa seta única apontando para baixo, em uma placa vermelha, vai aparecer também as palavras máximo permitido. Máximo permitido. Sempre que aparecer essa seta para baixo, é peso. E sempre que ela aparecer nessas placas de regulamentação vermelhas, né, vai aparecer também as palavras máximo permitido. Vou dar um exemplo. Nessa outro lado aqui, ó, apareceu duas setas, ó. Apareceu a palavra máximo permitido. Essa primeira aqui é uma seta única apontando para baixo. Ela significa peso. O nome da placa: peso bruto total máximo permitido. Peso bruto total máximo permitido. Lá na placa tem o numeral 10 e o T de tonelada. Tonelada simboliza peso também, né? Tem o 10 ali, mas não importa. Podia ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 155. O nome da placa vai continuar sendo peso bruto total máximo permitido. Não importa a numeração que está lá, mas a setazinha para baixo indica peso, e o fato de ser uma placa de regulamentação vai aparecer, sempre que aparecer essa seta, nós já sabemos que vai aparecer as palavras máximo permitido. A próxima placa são duas setas, elas estão na vertical, ó, na posição vertical. Sempre que aparecer duas setas na posição vertical, elas estão apontando para o centro. Elas estão apontando para o centro. Essa placa é relacionada à altura. Essa placa está relacionada à altura. Então, apareceu a seta, você vai saber, vai procurar saber se ela está relacionada a peso, a altura, a largura ou a comprimento. Vai depender da posição das setas. Se for única apontando para baixo, peso. Se for duas na vertical, altura. E sempre que for essas setas nas placas de regulamentação, vão aparecer as palavras máximo permitido. Aqui nesse caso, ó, altura máxima permitida. Aqui diz que é 4 metros. Podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 114. Continua o mesmo nome da placa, altura máxima permitida. Alguma dúvida nessas duas placas aí? Augusto, no caso, se não tiver placa nenhuma, não. Por exemplo, vou dar um exemplo. No caso, eu estou na avenida e não tem nenhuma placa de altura máxima permitida. Então, pode transitar qualquer veículo de qualquer altura. Sim. Show. Beleza. O que não tem proibição, tá valendo. Apareceu de novo, ó, as setinhas, só que elas não estão na vertical, elas estão o quê? Na horizontal. Aí você vai observar se elas estão apontando para o centro ou se estão apontando para as extremidades, ó. Quando estiverem apontando para o centro, está relacionado à largura. Estiverem apontando para o centro, elas estão relacionadas à largura. Se estiverem apontando para as extremidades, estão relacionadas a comprimento. As setas na horizontal apontando para o centro, largura. Apontando para as extremidades, comprimento. Como apareceu as setas nas placas de regulamentação, vai aparecer também as palavras máximo permitido. Essa daqui, largura máxima permitida. Aqui na placa tem 3 metros, poderia ser 4, 5, 6, 7.
115, 125, não importa. O nome da placa, largura máxima permitida. Tranquilo até aí? Sempre quando tiver essa setinha aí, sempre vai aparecer esse negócio de máximo permitido, né? Se for na placa de regulamentação, nessas placas vermelhas. Elas também vão aparecer lá na amarela, lá vai ser diferente. Mas se aparecer essas setinhas na placa de regulamentação, também vai ter as palavras máxima permitida. Beleza? Beleza. Já agora aqui do lado, pessoal, apareceu a setinha única para baixo. Eu já sei que está relacionado a peso. Toda vida que aparece ou peso, ou altura, ou largura ou comprimento, nas placas de regulamentação vão aparecer as palavras máximo permitido. Só que aqui também apareceu um desenho, pessoal. Esse desenho aqui é de um eixo. Liga um pneu ao outro. É um eixo. Sempre que aparecer o eixo no desenho, vai aparecer a palavra eixo. Então o nome dessa placa aqui, ó, é peso, porque apareceu o triângulozinho para baixo, a setinha para baixo. Peso. Aí aparece o que? Sempre que aparece essa setinha para baixo, numa placa vermelha, vai aparecer o que? As palavras máximo permitido. Apareceu o eixo, né? Por eixo. O nome da placa é peso máximo permitido por eixo. Lá na placa tem 2 toneladas. Poderia ser 3, 4, 15, 170, 2015, 1552. O nome da placa, peso máximo permitido por eixo. A próxima placa apareceu as setinhas de novo. Se apareceu as setinhas, eu vou saber o que é. Se é altura, se é largura, se é comprimento ou se é peso. Elas estão na horizontal. Elas estão na horizontal. Um exemplo dessa placa R17, né? Peso máximo permitido por eixo. Uma ponte, que ela só suporta tantas toneladas. Então, se um caminhão tem 5 eixos, ele vai ser contabilizado o peso de cada eixo. Então, vou mostrar aqui o eixo de um caminhão aqui. Caminhão trucado, eu acho, né? Caminhão. Esse caminhão aqui, ó, tem 3 eixos e a ponte só suporta 2 toneladas por eixo. Esse caminhão aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 eixos e a ponte só suporta 2 toneladas por eixo. Se for mais do que isso, ela desaba. Mais ou menos assim, beleza? Deixa eu ver qual é a R14 aqui, peraí. A R14 aqui é o peso total do veículo, no caso, só suporta 10 toneladas. Só suporta até 10 toneladas. Aquela lá, se o peso for distribuído, suporta mais toneladas, né? Se o peso for distribuído. Agora, como é que faz essa soma aí, meu irmão? Não sei não, é o pessoal que entende de caminhão aí. Daí são esses detalhes assim específicos aí. Aí tu me complica, mano, pelo amor de Deus. Então a gente estava aqui, acho que comprimento, né? Aí vai ser tipo assim, sei que só pode ser 2 toneladas por eixo. Aí você conta ali quantos eixos tem, entendendo? Se tiver 3 eixos, 5 eixos, para saber o peso, né? Então, 2 setas na horizontal apontadas para a extremidade. Eu já sei que se trata de comprimento. E sempre que aparecem essas setas numa placa de regulamentação, aparecem também as palavras máximo permitido. Nome da placa, comprimento máximo permitido. Na placa tem 10 metros.
mas poderia ser 10, 15, 20, 40, 1150. O nome da placa é o mesmo, comprimento máximo permitido. A próxima placa, ó, tem aqui, ó, quilômetros por hora. Quilômetros por hora, a gente já sabe que é velocidade, né? Nome da placa, velocidade máxima permitida. Nome da placa, velocidade máxima permitida. Pode ser 30, 40, 50, 100, 115, 2212. Nome da placa, velocidade máxima permitida. Aparece aqui, ó, quilômetros por hora. A próxima placa, pessoal, aparece aqui uma proibição. Ó. Aparece uma proibição e tem uma buzina desenhada. O nome dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Acionar buzina ou sinal sonoro. Ela vai ter essa placa em frente de hospitais, postos de saúde, clínicas psiquiátricas, escolas. Não pode buzinar na frente desses locais. Essa próxima placa aqui, pessoal, não confundir com lombada, viu? Não é uma lombada. Essa placa aqui significa alfândega. A alfândega é aquele órgão fiscalizador, né? Que tem em aeroportos, tem ali em fronteiras, né? Eu vi essa placa quando eu vinha do Paraguai, né? Quando você traz as coisas do Paraguai, né? Você vai trazer a muamba, né? De lá. Pode ser que você seja parado na alfândega, né? Você tem um limite de valor para trazer de outro país. Na época que eu fui, eu acho que era $1.500, eu acho. Se você ultrapassar esse limite, ou você paga uma taxa lá, ou você perde as coisas, né, que você vinha trazendo a mais do limite, né? Então, não é lombada, pessoal. É alfândega. Tem aeroportos e fronteiras. Essa próxima placa aqui, pessoal, tem um pneu e tem várias correntes aqui no pneu, né? Várias correntes no pneu. O nome dessa placa é uso obrigatório de correntes. Ela é encontrada em frente de locais que pode atolar o carro, né? Tem muito lamaceiro. Diz que tinha muito essa placa naquela transamazônica, né? Era um atalho que as pessoas costumavam pegar, mas como a Amazônia chove muito, era todo enlamaçado e os carros davam prego e tudo. Só que agora lá foi asfaltado. O último presidente mandou asfaltar lá, né? Tá asfaltado. Se o veículo for de tração dianteira, essas correntes apenas nos pneus dianteiros. Se o veículo for de tração traseira, as correntes apenas nos pneus traseiros. Se for 4x4, correntes nos 4 pneus. Até aí tá tranquilo? Tá. Próxima placa tem uma seta apontando para a direita e tem um desenho de um veículo. Uma seta apontando para a direita e tem um desenho de um veículo. O nome dessa placa é Conserve-se à direita. Conserve-se à direita. E se fosse o contrário, a setinha para a esquerda e o carrinho lá do lado esquerdo, seria conserve-se à esquerda. Conserve-se à esquerda. Por algum motivo, pode ser uma obra, pode ser um buraco, pode ser alguma coisa, a placa indica que você tem que ficar do lado direito. Quer perguntar alguma coisa, Renato? Não, quero saber. Professor, na hora do intervalo aí, que eu perguntei fiz a pergunta daquelas duas questões que eu estava no grupo, aí ficou um pouco fora de área. Agora, aqui na tela do celular, lá em cima tá o nome de aula, não sei se é porque, não sai, não sei porquê. Uma página amarela e o nome de aula. Macho, também não sei o que é não, irmão, ó. E o volume está baixo, viu? Estou ouvindo você bem baixo, mas dá para ouvir, tranquilo.
Pode ser a tua internet, aí tu atualiza, beleza? Ok. Próxima placa, pessoal, sentido de circulação da via ou pista. Você está vindo aqui numa via, quando chega no fim da via, não pode mais seguir em frente. Por quê? Porque tem umas casas, né? Aí essa placa está lhe dizendo o sentido que você deve seguir, no caso aí, para a direita. Você deve ir para a direita, sentido da circulação da via ou pista. Se ela for para a esquerda, vai ser o mesmo nome, sentido de circulação da via ou pista. É quando você chega num local que não pode ir mais à frente. Aí ele está dizendo, aqui só pode ir para a direita. Ou no outro sentido, é contramão. Quer falar alguma coisa, Carlos Eduardo? Próxima placa é uma seta na diagonal para a direita, aqui é a seta, né? O nome da placa é passagem obrigatória. Está dizendo que você tem que passar obrigatoriamente por aquele lado ali. Se apontasse para a esquerda, vai continuar sendo passagem obrigatória. É uma seta indicando por onde você tem que passar. Essa linha aí, alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Pode passar, professor, pode passar. Davidson, tu quer perguntar o porquê? Não entendi. Porquê do código, é isso? O R é de regulamentação. O R de regulamentação. A numeração é a numeração da placa. E aqui o A é tipo para a direita e o B é outro sentido. A é para a direita, o B é outro sentido. Se você observar lá em cima, o A é para a esquerda e o B é para a direita. Então é tipo assim, é a variação da mesma placa. É a variação da mesma placa. Professor, e como é que a gente conta esse negócio do eixo aí? A gente conta desse do meio aí, esse meio do meio, aí conta do lado esquerdo, do lado direito, Entendi não, ó. O negócio do eixo aí, onde tem um 2, tem, a gente conta aí desse do meio aí, do lado esquerdo, do lado direito, Deixa eu botar aqui a foto do caminhão de novo aqui, peraí. Bota ele mais grande só para ver mais direitinho. Esse carro aqui, ó, tem 3 eixos. 1, 2, 3. Beleza? O eixo é a peça que liga um pneu para o outro. Então você conta por pneu, né? 1, 2, 3. Outra foto aqui. Aqui também são 3 eixos. Um, 2, 3, 4 eixos. Beleza até aí? Beleza, mas aí a gente conta só mais dos pneus, né? A gente não conta daquele do meio não, né? Tem aquele pontinho do meio. Me explica só para que tu quer contar, para me entender, e para que tu quer contar os eixos no caminhão, para que é? Não, era só para me entender se aparecer um negócio das perguntas lá, e se aparecer um 4 ou 5 para mim saber se é... Não, macho, ele vai perguntar só o nome da placa. O nome da placa é peso máximo permitido por eixo. Ele só vai perguntar o nome da placa, irmão. Qual é o nome da placa? Aí você vai dizer peso máximo permitido por eixo. Ele não vai mandar você contar os eixos não, de um caminhão não. Tá bom, de boa. Beleza? Não se preocupe em estar contando este caminhão não, pelo amor de Deus. Ele quer saber, pessoal, o nome das placas, né?
quantos eixos tem um caminhão, não. Próxima placa aqui, ó, bem simples. Não tem nenhuma proibição. A seta ia para a frente e ela virou à esquerda. Nome da placa, vire à esquerda. A próxima placa, não tem nenhuma proibição. A seta ia para a frente e virou à direita. Nome da placa, vire à direita. Próxima placa, tem uma seta à frente e tem uma seta que vira à esquerda, né? Então, o nome da placa, siga em frente ou à esquerda. Siga em frente ou à esquerda. Mesma coisa, a sua oposta, né? Tem uma seta à frente e uma seta à direita. Nome da placa, siga em frente ou à direita. Essa aqui que é só uma seta à frente, siga em frente. Até aí tá tranquilo? Tranquilo. A próxima placa aqui, pessoal, tem o desenho de um caminhão e uma seta apontando para a direita. Só que esse caminhão aí, ele é um genérico, ele significa várias coisas. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Se essa seta fosse para a esquerda e tivesse o caminhãozinho lá, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à esquerda. Também, Jean. Também. Alguém está me ouvindo? Ou só o Atailton não está me ouvindo? Pronto, então deve ser só o Atailton, né? Daí, 10 segundos aí para ele sair e entrar de novo aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos continuar, né? Próxima placa aí, pessoal. Tem duas setas. A primeira para baixo, a segunda para cima. Não entendi, Jean. Não entendi a pergunta não, Jean. Próxima placa, uma seta para baixo, outra para cima. Duplo sentido de circulação. Uma via de sentido duplo. Duplo sentido de circulação. Uma via de sentido duplo. Está perguntando se aquela placa é veículos a partir de 8 pessoas, é isso? Veículos grandes, acima de 8 pessoas, é. Entendi agora, era a placa, não entendi, irmão. Próxima placa, tem aqui uma pessoa, ela tá tipo dando um passo, ela tá com a perna aqui um pouco como se ela estivesse andando, né, dando um passo. E essa placa tem uma proibição, ó, faixa diagonal vermelha, que significa uma proibição. Proibido o trânsito de pedestres. Proibido o trânsito de pedestres. Próxima placa. Onde é que é proibido o trânsito de pedestres? Por exemplo, a ciclofaixa. A ciclofaixa é para andar bicicletas. Lá não pode transitar pedestres. Próxima placa. Tem uma pessoa, ela aparenta estar andando também, ó. Tem uma perninha tipo maior que a outra, ó. E tem uma seta apontando para a esquerda. Nome da placa, pedestre, ande pela esquerda. Pedestre, ande pela esquerda. Em alguns locais, pessoal, eles dividem o local que o pedestre deve andar e o ciclista deve andar. Em praças, na beira-mar, eles dizem, tipo assim, pedestre ande pela esquerda, ciclista ande pela direita. Pode ter outra placa.
A próxima placa é a sua oposta, né? O pedestre está do lado direito e a seta está apontando para a direita. Pedestre, ande pela direita. Pedestre, ande pela direita. Próxima placa, pessoal, tem um ônibus de frente aqui, ó. Você subentende que é um ônibus e ela não tem nenhuma proibição. Circulação exclusiva de ônibus. Circulação exclusiva de ônibus. Próxima placa é o sentido aqui da rotatória, né? Sentido de circulação na rotatória. Sentido de circulação na rotatória. Próxima placa tem uma bicicleta. Circulação exclusiva de bicicleta. Só pode andar bicicleta ali, não pode ter pedestre, né? Circulação exclusiva de bicicleta. Já essa daqui, ó, ela é o complemento daquela que estava lá em cima. Pedestre ande pela esquerda, possivelmente vai ter essa outra placa aqui, ó. Ciclista transite à direita. Pedestre ande pela direita. Ciclista transite à esquerda, né? Ele divide um lado para o pedestre e um lado para o ciclista. Então, se o ciclista, um homenzinho aqui em cima da bicicleta com a seta para a esquerda, ciclista transite à esquerda. O homem em cima da bicicleta, uma seta para a direita, ciclista transite à direita. Se quiser colocar as duas placas só em uma para economizar material, tá aqui o ciclista em cima da bicicleta, tem a divisória aqui, ó, no meio e tem o pedestre, né? Ciclista à esquerda, pedestre à direita. Tem também a sua oposta. Pedestre à esquerda, tem a divisóriazinha aqui, ó. Ciclista à direita. Agora, tem uma proibição e tem um veículo. O veículo é uma motocicleta. Já sabemos que começa com as palavras proibido o trânsito de. Nesse caso aqui é motocicleta, motoneta e ciclomotores. Proibido o trânsito de motocicleta, motoneta e ciclomotores. A nossa primeira placa aqui, ó. Circulação exclusiva de ônibus. Já essa outra, ó, proibido o trânsito de ônibus. Tá aqui a proibiçãozinha aqui, ó, a faixa diagonal vermelha. Proibido o trânsito de ônibus. Aqui em cima, ó, proibido o trânsito de caminhões. Tem a faixa diagonal vermelha proibindo, né? Já aqui embaixo, ó, circulação exclusiva de caminhão. Circulação exclusiva de caminhão. Não tem nenhuma proibição e tem um caminhãozinho aqui, ó. A próxima placa, confesso que eu nunca vi, pessoal. Eu nunca vi. Ela tem uma faixa diagonal aqui de proibição vermelha e tem um cara empurrando um carrinho de mão, ó. Trânsito proibido a carros de mão. Trânsito proibido a carros de mão. Confesso nunca ter visto essa daí não. Paramos aqui as placas de regulamentação. Alguém quer perguntar sobre alguma dessas placas aí? A da rotatória ali só vai ter um sentido, no caso, ela só vai ser sentido anti-horário? Sim, as rotatórias são sentido anti-horário. A não ser que tenha uma obra, alguma coisa assim inusitada, mas o sentido da rotatória é no sentido anti-horário. Show. Beleza.
Então, E essa passagem é obrigatória aqui, professor? qual? Essa A daqui? passagem é obrigatória. Essa setinhazinha para baixo, lado direito. O que é que tem ela? Ela sempre vai ter só de um lado ou ela pode virar para o lado da esquerda também para baixo? Pode virar para a esquerda também. Ela indica o lado que você tem que passar. Ela pode ser para o lado esquerdo também, mas o nome da placa continua sendo passagem obrigatória. Mas ela indica o lado que você tem que passar. Mesma coisa essa daqui, ó. Ela está apontando para a direita. Ela está apontando para a direita, mas o nome dela é sentido de circulação da via ou pista. Se ela estiver apontando para a esquerda, o nome é o mesmo, sentido de circulação da via ou pista. Mais alguma? Vocês estão me ouvindo? O R7 era para ser só o caminhão, não, professor? Não entendi a pergunta, Ricardo. Ó. O F27 era para ser só caminhão, aí eles botam como ônibus também, né? Não é porque não tem como, é proibido veículos de grande porte, mano. Não tem como botar vários desenhos, né? Escolher um caminhão. E a Linda perguntou em que situações é usada essa placa de sentido obrigatório. Essa daqui, é isso? Essa daqui? Você chega, deixa eu pegar aqui peraí, rua, deixa eu ver se eu pego uma foto. Rua. Você tá vindo aqui na via, ó. Você tá vindo aqui na via, você não pode mais ir à frente, ó. Não tem mais como ir à frente. Ele está indicando qual o sentido. Você tem que ir para a direita. Se for para a esquerda, é contramão. Tá bom, linda? Você tá vindo aqui na rua, ó. Aí acaba, não tem mais como ir à frente, né? Aí ele está indicando o sentido que você tem que ir. No caso, a rua lá é só um sentido. Então você tem que ir para a direita, porque não pode mais ir à frente, tá bom? Ou então, até poderia, mas se torna contramão. Daquele momento em diante é contramão. Então, você é obrigado a entrar à direita. Professor, Pode falar. e se é R16 ou R18, como é que a gente faz para diferenciar a largura e esse comprimento dele? Como é que a gente sabe se é largura ou se é comprimento? Deixa eu abrir de novo aqui, peraí. Espera só um minuto que eu já estava... Na 16 e na 18, viu? Espera só um minuto aí. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.